Passo a palavra para que o Dr. Lázari faça suas ponderações e depois, na sequência, a gente vai continuar com um tema polêmico com o Dr. Anderson. Então, uma boa noite a todos. É uma grata satisfação participar desse debate com um quórum tão qualificado, com vários representantes. Eu quero cumprimentar muito o Dr. Bruno e o Dr. André, porque até há pouco tempo era um contra todos, que seria o Bruno contra todos aqui, que eram contra, e o Bruno a favor na sua defesa convicta, né? E aí aliou o André para conseguir se... Desculpe, para poder também participar dessas ponderações. Bom, eu começo pelo seguinte, nós tivemos, no ano de 2017, um amplo debate com a CPI da Previdência no âmbito do Senado Federal, certo? E, naquele momento, foi um estudo que foi realizado com muitas audiências públicas, doutor Bruno, ouvido todos os setores, Tribunal de Contas, Ministério, que na época tinha da Previdência, que hoje não existe mais, mas, enfim, foi levantados os dados. Naquele estudo, o maior problema que se foi detectado não era com relação ao valor dos benefícios que se pagavam ou a forma como eram concedidos os benefícios, mas sim com a cobrança dos débitos que eram os créditos, no caso da Seguridade Social, apontando, inclusive, que os maiores devedores estavam não com empresas que não tinham solidez, que não pagavam, e nós temos essa preocupação também com essas empresas, mas principalmente estavam grandes bancos, grandes empresas a nível nacional. Isso, de lá para cá, até onde eu acompanhei, pouco foi feito. A MP 871, que foi editada agora em janeiro, ela traz com esse objetivo atacar realmente os grandes devedores, mas de maneira prática isso não está trazendo ainda nenhum resultado. Então, o valor que se tinha a arrecadar era muito maior do que o suposto déficit. Também um outro ponto importante que eu gostaria de frisar, e aqui aproveitando também dos dados da Anfip, que são dados confiáveis, dados sérios, é que toda vez que o objetivo de governo, não estou dizendo só desse, mas também de anterior, trata de promover uma reforma da Previdência, o déficit ele é multiplicado, no sentido de repente, quase que ele explode, se não atacar, ninguém mais segura, né? Então, os números eles crescem muito rapidamente, sempre no sentido de que, usando o fundo do regime geral, que sempre será deficitário e nunca vai ser um fundo porque vai ter forma de ser equilibrado, esquecendo de outras receitas, a ponto que o governo anterior, o primeiro ponto que ele fez foi o sentido de recriar a DRU já num percentual de 30% e não de 20% para desvinculação de receitas da Seguridade Social. Não, o anterior. A proposta aqui até propõe a extinção, estou falando do anterior. O segundo ponto, sim. Já que o senhor, só rapidamente, dois apartes breves. Sim. Primeiro é o seguinte, não foi só a MP de combate à fraude. Também foi encaminhado um projeto, PL 1646-2019, combate grandes devedores e cobra dívida. Então, todos os fundamentos e todas as recomendações que foram feitas durante a CPI foram contempladas antes da apresentação da PEC 06. Isso tem que ficar muito claro. Então, combate à fraude foi antes, MP 871, PL da cobrança da dívida também foi, PL 1646, muda muito a cobrança da dívida, fim de refis, restrição de parcelamento, regra de previdência sobre, responsabilidade previdenciária, e também, com relação ao déficit, eu tenho que só fazer uma parte, que obviamente eu sei que não é a sua intenção, mas não dá para a gente dizer que o governo inflou o déficit por conta da proposta. A própria Anfip já reconheceu o déficit, a metodologia da Anfip foi questionada pelo TCU, pela CGU, pelo BID, pelo Banco Mundial. Então, só para deixar claro, não houve, eu não posso só, me perdoe aqui enfatizar, não foi inflado, obviamente, e todos os valores do déficit são auditados.
Só para deixar claro. Nesse inflar que eu coloco, doutor Bruno, está principalmente a inclusão para efeito de apontar esse montante todo também, ou dos estados e municípios que antes não entravam no montante, quando na proposta apresentada em fevereiro da apresentação, estão incluídos também dos estados e dos municípios como a previsão de crescimento. Não, a gente colocou a projeção de economia fiscal dos estados e municípios também, até porque alguns estados e municípios estão com uma situação muito grave. Lembro, Minas Gerais é um caso, Rio de Janeiro é outro, Rio Grande do Norte, mas eles não contam para o déficit. O déficit que a gente calcula é único e exclusivamente da União. Há controvérsias. Muito bem. Nós não vamos esclarecer esse ponto, mas esse é um fator. Voltando à questão toda da economia apresentada de 1,2 trilhão que é proposta, quase 900 bilhões vem do regime geral de previdência social, correto? Correto. Muito bem. O ponto, pelo menos nesse não estamos consensos, né? Porque os dados que o próprio governo informou na última proposta. O ponto é o seguinte: o valor médio de benefícios do regime geral está na casa de R$ 1.400, certo? E dentro das propostas da PEC 06 está justamente a mudança de fórmula de cálculo dos valores dos benefícios, em que o PBC, que é 80% dos maiores salários de contribuição, passa a ser 100%, e o coeficiente de cálculo do valor dos benefícios cai drasticamente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma aposentadoria por idade, que alguém hoje se aposenta, que a regra vai exigir 20 anos, que hoje com 20 anos ele teria um coeficiente de cálculo de 90% do salário de benefício, que é os 80% maiores salários de contribuição. Pela mudança, com os seus 20 anos que vai ser exigido, o coeficiente, ao invés de ser 90%, ele cai para 60%. E será uma média dos 100% maiores salários de benefício. Se nós pegarmos a aposentadoria especial, que a doutora Maria Helena aqui é a grande defensora da aposentadoria especial, nós vamos ver que para alguém ter direito a uma aposentadoria especial, que hoje é 100% da média contributiva, serão necessários 40 anos de exercício também de atividade especial, sem considerar aquela regrinha que vai ter que trabalhar uma idade mínima para poder se aposentar como tempo especial. Se nós pegarmos pensão por morte, a pensão por morte ela poderá ser abaixo de um salário mínimo pela regra das cotas estabelecidas e não tem mais a garantia de pensão ser de um salário mínimo. E assim nós vamos avançando em todos os benefícios com uma redução na fórmula de cálculo bastante drástica, não só no 100% da média contributiva, mas também no coeficiente de cálculo em todos os benefícios. Aposentadoria por invalidez, que se não for por acidente de trabalho, vai ser o equivalente também a 60% da média contributiva, a não ser que a pessoa tenha mais de 20 anos de contribuição, e assim por diante. Aí vem o ponto específico. Será que o nosso regime geral de previdência social, que já tem uma média tão baixa no nosso contexto, que já não garante a dignidade dessas pessoas que estão em benefício, teria essa gordura toda para ainda, em 10 anos, que é a proposta dos 900 bilhões, reduzir esse tamanho? Nós teríamos o quê? Uma previdência pública, então, de valor só de salário mínimo, porque isso que se projeta dentro disso. Se nós pegarmos o BPC também, é uma projeção de economia também muito grande, em virtude da redução a R$ 400 a partir de 60 anos, e só os 70, então levando 5 anos a idade para ter um salário mínimo, também com uma redução drástica no valor do BPC. Essa mudança toda, quando a gente olha em matéria de regime geral, não vou nem entrar na questão dos regimes próprios, com as outras regras que também são bastante controvertidas, até porque a grande maioria que está preocupada mais com o regime geral do que o próprio, onde está, me parece, o maior dano à população. Então, vem o ponto seguinte: qual é a projeção daqui a 10 anos, no final dessa economia,
de valor médio de benefício de regime geral, né? A quanto nós vamos chegar? Nós vamos chegar à questão de salário mínimo, e essa vai ser a nossa previdência pública. Um outro ponto também, e aqui eu vou referir a uma frase do próprio ministro da Economia, há poucos dias atrás, em que ele referia que a questão da previdência, a inserção previdenciária, era um fato negativo, porque a inserção previdenciária vai gerar benefícios futuros e esses benefícios causam um maior déficit crescente do sistema. Então, que política pública nós temos em que, ao invés de incentivar a inclusão previdenciária, o pensamento do ministro que está à frente da pasta, que hoje a Previdência faz parte da economia, pensa em sentido que a própria inclusão previdenciária é negativa. Então, nós caminhamos por uma situação de desproteção social, seja pela falta de inclusão, seja pela questão da redução drástica do valor dos benefícios. Será que o Brasil só tem solução fazendo essa mudança da questão social, da previdência social? Será que o Brasil não tem condições de melhorar as suas contas públicas com outras alterações, com outras mudanças? Será que nós não poderíamos, no âmbito da Previdência, fazer o ajuste que é necessário, mas um ajuste adequado à nossa realidade brasileira, a manter um mínimo de proteção e dignidade ao trabalhador? Será que nós precisaríamos desconstitucionalizar as regras da Previdência? Será que nós precisaríamos criar, e me desculpe, a PEC cria a capitalização, embora a sua discordância em relação ao texto. Senão poderia retirar do texto a questão da capitalização, se ela não cria. Então, sim, autoriza a criação, né? Mas não é criado, muito bem. Não, o senhor é um conhecedor da lei e sabe muito bem disso. Ela não cria, a Constituição autoriza a criação. Nós temos um regime. Claro, vocês também sabem disso, me perdoem. Claramente é isso. Se a redação, vejam vocês, caso a redação não esteja dando a entender isso é fruto de uma alteração sem qualquer problema. O que tem que ficar claro para vocês, e eu acho que vocês deveriam aproveitar aqui minha presença, o que tem que ficar claro é o seguinte: qual é a proposta do governo? Eu estou dizendo de maneira clara, em público, com mais de 1.000 pessoas e filmando. Independentemente do que está escrito, que a gente pode muito bem alterar, e essa é a nossa função, eu repito, o governo não está criando a capitalização, está claro. Não está claro. A Constituição está criando a possibilidade de se ter uma capitalização no futuro. E ela virá por lei, se é que ela virá. E o artigo 201A ou é 202A que 201A. fala... 201A. E está nas regras permanentes capitalização. Então, se está na regra permanente da Constituição que vai ficar a capitalização, eu não vejo que isso é apenas uma autorização. Talvez a regulamentação dela pode ocorrer depois da aprovação da PEC, mas a criação já não está no texto constitucional. Vai ficar pendente a regulamentação com mais detalhes. Bom, se a ideia não é essa, então que se exclua do texto capitalização, que todo mundo deseja. Se a ideia do governo não é criar capitalização, então por que a capitalização está na PEC 06? Me perdoe, eu vou falar pela terceira vez. A ideia do governo, ela é criar sim a capitalização no futuro, sem qualquer dúvida. No entanto, tem custos de transição, tem vários problemas que são prévios à criação. Obviamente, a Constituição Federal tem que trazer uma autorização. E é isso que foi feito. E repito, quem tiver o apreço e buscar olhar o artigo 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vai ver que está dizendo que quando ela for criada, ela vai ter que trazer algumas regras. Por exemplo, garantia do salário mínimo, um pilar solidário, entre outras coisas. E aqui aproveito. Talvez, eu confesso que eu não vi a fala do ministro, mas eu converso com o ministro quase todos os dias. E posso garantir que ele não diz isso, que a inclusão previdenciária é ruim. O que ele pode ter dito é que ele acha que tem que ter um novo modelo, e de fato ele defende isso há muitos anos. A defesa é ter um novo modelo de capitalização em que a pessoa contribua para ele mesmo. Mas obviamente que ele não defende
e nunca defenderia a exclusão previdenciária. Isso aí seria um completo absurdo. Eu fico até chocado de ter ouvido isso. Eu confesso que eu não vi essa fala, vou procurar ver isso, mas eu garanto. Converso todos os dias com o ministro, e ele nunca defendeu exclusão previdenciária, muito pelo contrário. A defesa é a inclusão previdenciária por meio de um novo sistema capitalizado, que, repito, não é o sistema do Chile. Muito pelo contrário. É um sistema diferente do Chile, com contas nacionais, com garantia do salário mínimo, com um pilar solidário, com outras coisas, com contribuição patronal, sim. E se lá não está claro que se altere, se mude, mas está expresso lá que vai poder ter contribuição patronal. Então, a ideia é essa. Obviamente que as pessoas, eventualmente, não querem entender, mas eu tenho função aqui clara, até um dever funcional de esclarecer para vocês. Eu não viria aqui para mentir. Muito pelo contrário. É a premissa que eu coloquei no início da minha palestra. Concordem ou não, maravilha, estamos combinados. Mas eu nunca mentiria. Por isso que eu repito, a questão do déficit também. Não há controvérsia. Nós apresentamos o déficit. O déficit está claro. É só da União. Tem dos Estados em separado. Mas, obviamente, nós apresentamos só o da União. Não há controvérsia. E eu não poderia, enquanto servidor público, dizer o contrário para vocês. E fiquem tranquilos, eu nunca mentiria.